24 de fevereiro de 2022 foi quando Vladimir Putin mandou uma ofensiva para a Ucrânia. Um dos motivos para isso acontecer foi o convite da OTAN para a Ucrânia. A Rússia se sentiu ameaçada por ter alguém da OTAN fazendo fronteira direta com eles. E ambos os países hoje estão passando por várias coisas, principalmente a Ucrânia, a que está sofrendo mais com isso. E a economia da Rússia, uma das maiores potências do mundo, tiveram uma das maiores quedas desde 2009. Essa queda da economia teve seus efeitos em todo o mundo, mas afinal, o quão grande foi as recessões econômicas da Rússia e o quanto afetou a economia global. Primeiramente, vamos entender o que a Rússia significa para a economia mundial. A Rússia, que está se tornando uma grande potência na área da agricultura no mundo, onde que antes da guerra só estava crescendo, sendo o terceiro país que mais produz trigo, centeio, abóbora, linho e muito mais coisas. Além de que, durante a guerra, o setor agrícola está sendo prejudicado por conta das sanções econômicas impostas a eles, de não poder exportar para boa parte do Ocidente. Em 2020, ela foi o segundo maior produtor de petróleo do mundo. E vamos concordar, isso é uma coisa bem essencial nos dias de hoje. Ela chega a extrair cerca de 9,8 milhões de barris por dia. Só para termos uma comparação do quão grande isso é, o Brasil, que é uma grande produtora de petróleo, chega a extrair cerca de 2,8 milhões de barris por dia, que não é nem um terço do que a Rússia produz. E não para por aí, a Rússia também é uma grande produtora de energia e uma grande exportadora de gás natural, chegando a produzir cerca de 444,3 bilhões de metros cúbicos por ano. E um dos maiores compradores desse gás é a União Europeia. Também é uma grande produtora de carvão, sendo o sexto maior do mundo e o terceiro maior exportador de carvão do mundo, chegando a exportar cerca de 210 milhões de toneladas ao ano, sendo também um dos países com a maior quantidade de usinas nucleares, tendo aproximadamente 38 usinas nucleares. Ela exporta uma grande quantidade de energia e gás natural, sendo responsável por exportar cerca de 40% de energia de toda a Europa. E devemos levar em consideração também que a Rússia é uma grande produtora de minérios no mundo, sendo o terceiro maior exportador de ouro, platina, níquel e mais alguns outros tipos de minérios. Com todos esses dados, podemos entender que a Rússia é uma grande potência mundial e de extrema importância na economia mundial. Mesmo alguns países se negando a importar coisas da Rússia por questões de sanções econômicas no Ocidente por conta da guerra, e não podemos negar que a Rússia tem um papel importante na economia global. Um tempo após o início da guerra na Ucrânia ter começado, muitas empresas grandes que eram contra a guerra deixaram a Rússia em meio que forma de protesto. Empresas como Visa, Mastercard, Nike, Adidas, McDonald's, Sony, Disney, Warner, Apple, TikTok, PayPal, Spotify, Chanel, Prada, Toyota, Volvo, Renault, L'Oréal, Shell, Boeing, Starbucks e Coca-Cola, entre muitas outras empresas que, se eu for ficar falando aqui, eu não termino hoje. Essas sanções foram feitas com a estratégia de enfraquecer a economia da Rússia, fazendo com que o fluxo de comércio exterior russo diminua, com a finalidade de que a Rússia perca espaço no mercado internacional, assim fortalecendo mais outros países enquanto enfraquece a Rússia. E afinal, com tanta empresa de peso no mercado saindo do país, o que acontece com o mercado local? Simplesmente, milhares de pessoas foram demitidas. Segundo a revista Forbes, cerca de 600 mil pessoas correm perigo de perder o emprego até o final do ano de 2022. Mas para todo problema, existe uma solução. As empresas do país ficam mais fortes, se estabelecendo nos lugares onde ficavam as antigas empresas. Fazendo assim, o comércio local do país começará a crescer por conta das empresas de pesos que saíram. A concorrência fica bem menor, dando espaço para microempresários de se estabelecerem. Devemos levar em consideração também que, por conta das sanções econômicas, pela dificuldade de exportar e importar, acaba diminuindo drasticamente o crescimento do país, principalmente o PIB, por conta do desemprego
a curto prazo. Já a médio e longo prazo, dá para se fazer uma análise com alguns dados, mas nada muito assertivo. Alguns economistas dizem que quanto mais tempo passar, pode ficar cada vez pior, mas não é certo afirmar isso, já que diversos fatores podem influenciar esses acontecimentos. E provavelmente, não se sabe quando, mas talvez um dia as empresas voltem a se estabelecer no país, após o fim da guerra e as sanções. Até lá, o comércio local pode crescer e virar grandes empresas, já que possuem poucas concorrências, dando uma força para a economia russa, entre aspas. Um ponto que não podemos ignorar é o fator das sanções terem diminuído a exportação e importação do país, fazendo assim com que o poder da moeda russa, o rublo, perca poder. No final das contas, acabar com a economia da Rússia ou até mesmo poder favorecer de um certo ponto de vista a economia russa, não podemos afirmar nada, apenas esperar e torcer pelo melhor do mundo. O grande objetivo das sanções é pressionar e enfraquecer a Rússia, para assim poder talvez dar fim à guerra. No entanto, as sanções vêm demonstrando um efeito bem menor do que esperado pelo Ocidente. Um dos motivos é a União Europeia, que tem uma grande dependência do gás natural russo. Vamos entender melhor. Já que a Rússia é responsável por boa parte do petróleo do mundo, e após a grande redução da exportação para o mundo por conta das sanções, que ela se viu em maus lençóis. Mas os laços comerciais com a Ásia, que é o maior continente do mundo, estão melhorando. Desde as sanções econômicas, a Rússia teria oferecido descontos à China em seus preços de barris de petróleo e gás natural, que abriu à Rússia um enorme mercado até então não explorado e capaz de compensar ao menos uma parte as perdas após bloqueios nas vendas após as sanções econômicas. Com esses acontecimentos, a Rússia ultrapassou a Arábia Saudita e se tornou o principal fornecedor de petróleo da China. Desde então, esse acontecimento, segundo pesquisas, teve um aumento de 55% desde 2021 em importação de petróleo para a China. Eles também melhoraram seus laços comerciais com a Índia. Antes da invasão e das sanções, a Rússia exportava cerca de 1% do petróleo, gás natural e carvão para a Índia, em que pesquisas apontam que em maio de 2022 teve um pulo para 18% de exportação. E afinal, como dito antes, o que a União Europeia tem a ver com isso? Por questões das leis e das sanções impostas para a Rússia, ela não pode exportar para o Ocidente. Com isso, ela exporta petróleo e gás para outros países como a Índia. Na Índia, é feito o refinamento do material que foi vendido pela Rússia, petróleo, virando derivado entre um deles, a gasolina, que a Índia exporta para a Europa, meio que fazendo com que a Europa compre de forma não direta a gasolina da Rússia. Uma declaração recente do chefe da OTAN, o norueguês Jens Stoltenberg, ele jogou mais incerteza no mundo. Em entrevista ao jornal alemão Bild, ele afirmou que precisamos nos preparar para o fato de que pode levar anos, não podemos desistir de apoiar a Ucrânia. Ciente das consequências danosas para a economia, ainda acrescentou: mesmo que os custos sejam altos, não apenas pelo apoio militar, mas também pelos aumentos dos preços da energia e dos alimentos, a afirmação reforça um quadro já bastante negativo na visão do economista. Mesmo que o conflito terminasse hoje, os reflexos globais seriam sentidos por um bom tempo. Para a reorganização do comércio, a retomada da normalidade na oferta de produto e no controle da inflação, já as consequências de um prolongamento maior da guerra, como sugere o chefe da OTAN, são difíceis de prever. Na visão de análise, a tendência de manter preços altos de algumas commodities, principalmente agrícolas, e a situação de aperto monetário por mais tempo. A invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro pegou a economia global no contrapé. Quando se vislumbra o início de uma recuperação passada a pior fase do Covid-19, com o prolongamento da guerra, tem potencial de levar as principais economias do mundo a uma recessão ou até mesmo uma estagflação. O aumento generalizado de preços, que caracteriza processos inflacionários, não é uma novidade gerada pelo conflito. No leste europeu, a pandemia do Covid-19, que afetou a produção de várias cadeias,
logísticas já tinha jogado os índices nas alturas. Dados mais recentes do Banco Central indicam que o acúmulo do ano do IPCA, o Índice Nacional de Preços de Consumidor Amplo, principal índice da inflação, chegará a 8,8, avançando sobre a previsão anterior de 6,3, atingirá mais do que o dobro do centro da meta, de 3,5%. Para 2023, ano em que a metade é de 3,25%, o Banco Central projeta inflação de 4%, ante ao 3,1% divulgado em março. Controle da inflação por meio de elevação dos juros e sua manutenção em patamares altos afeta a perspectiva da economia global. A guerra, se prolongada, piora o quadro de incerteza e caminhará para uma estagflação global. Primeiro, porque a forte pressão de custos sobre as empresas dificulta uma oferta de bens agrícolas, ao mesmo tempo em que o Banco Central promove um forte aperto monetário, explica Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV. Quanto mais tempo demorar para controlar a inflação, a situação fica pior pelo efeito da indexação dos preços, reajuste de produtos e serviços que têm o valor atrelado ao índice de inflação. O último relatório do Fundo Monetário Internacional, o FMI, reforça o retrato inflacionário global. A expectativa do FMI é que, em dezembro de 2022, a inflação no acúmulo de 12 meses no Brasil seja de 6,7%, valor abaixo das projeções do mercado. A Argentina e a Turquia têm as piores previsões, com avanço de 48% e 52% nos preços, respectivamente. Também aponta a inflação americana perto de 5,33%, a alemã em 4,7% e o Reino Unido em 7,6%, percentuais muito elevados para esses países. Em resumo, se a guerra persistir, quase toda a economia global tende a sofrer com isso, podendo chegar à estagflação, que significa uma estagnação econômica ou até mesmo recesso, e a alta da taxa da inflação. Todas as fontes que usei no vídeo estão nos comentários. E se você gostou desse vídeo, recomendo também ver esse outro vídeo. O que é inflação e como ela pode quebrar a economia. Complementa bem esse vídeo por falarmos sobre a inflação, que foi muito citada nesse vídeo. Ele é um vídeo bem informativo, de uma coisa bem essencial para a economia, que todos deveriam saber. E se você se importa com seus amigos e familiares, compartilhe com eles esse vídeo, para lutarmos contra o desconhecimento sobre assuntos essenciais da economia e do mundo. Também siga no nosso Instagram, onde você pode ter conteúdos especiais. Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho para ser avisado de novos conteúdos. Eu fico por aqui. Até a próxima segunda, às 13 horas. Tchau!